Ora, muito bom, ora, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos então a mais uma sessão aqui, mais um evento, um webinar da Invictus Academy. Hoje, como é habitual, de 15 em 15 dias, trazemos sempre um tema de interesse para o nosso setor e para a nossa atividade. E hoje temos como convidado especial o nosso mentor mais jovem, que é o Bruno Alves. O Bruno, por aquilo que eu o convidei e por aquilo que eu sei muito pouco, mas hoje vai-nos falar um pouco sobre uma coisa que para mim é muito importante há muito tempo, que é, bem, nós queremos ser empresários ou queremos ser empregados? E na mudança que hoje o setor avança e tudo está a mudar, nós temos que mudar a nossa mentalidade também. E eu acho que, não me vou enganar muito, se calhar nós vamos ter que aprender a ser empresários. Então, se temos que aprender a ser empresários, o Nuno hoje vai nos dar umas dicas de como é que nós temos que mudar a nossa capacidade de pensar, de atuar, de agir e, e começar a ver o mundo como empresários. Não é, Bruno? Como é que isto se faz? É sim, senhor David. Bom dia a todos. Não conversámos absolutamente nada, não enviei informação nenhuma ao David, apenas o tema, mas aquilo que ele já falou aqui já bate um bocadinho com o que eu vou abordar, pelo menos em questão de mindset, mentalidade. Só para fazer um contexto, e enquanto eu estou aqui a tentar compartilhar a tela, a minha área de base é psicologia, por isso eu gosto sempre de trazer temas que não só sejam aplicáveis ao imobiliário, mas também que possam ter uma aplicação transversal à nossa vida e a outras áreas, mesmo que fosse um negócio diferente. Conseguem ver a tela, correto? Sim, 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 sim. Ora, vamos lá. Portanto, qual é que será então o tema abordado hoje? A ideia é que nós transformemos o nosso emprego num negócio. E isto remete muito para como é que nós nos tornamos num líder. Ou seja, um, este tema, como eu dizia, aplica-se ao imobiliário, mas aplica-se também à nossa vida. E a minha ideia é criar aqui não uma palestra, não uma formação, mas mais no sentido de ser um momento de reflexão sobre o nosso método de trabalho, transmitir algumas ideias práticas e aplicáveis e passar um pouco esta ideia de que não é possível nós crescermos como profissionais sem crescermos tão bem como pessoas. E esta questão da liderança e o transformarmos o nosso emprego num negócio é muito reflexo depois da forma como nós pensamos, agimos e pomos as coisas em prática e aplicamos esta liderança no fundo. Portanto, quais seriam então os objetivos desta apresentação? Desenvolver a mentalidade de crescimento, o que vai ao encontro daquilo que o David estava a dizer, nós mudarmos aqui a mentalidade, vai influenciar diretamente o nosso desempenho. E este desempenho pode ser no setor imobiliário ou na nossa vida pessoal. Se nós abordarmos aquilo que nos acontece como um desafio, é uma aprendizagem que nos leva a que depois tenhamos um determinado resultado. Depois, criarmos hábitos de sucesso que sejam sustentáveis. A ideia aqui, no fundo, é termos ações diárias que se transformem depois em rotinas eficazes e que impulsionem os nossos resultados. Por exemplo, fazermos três contactos novos diariamente, anotarmos feedback e pegarmos neste feedback e criarmos aqui como se fosse um ritual de melhoria contínua. Depois, a questão de fortalecer a autoliderança e a liderança de equipas. Para começo de conversas, se nós vamos liderar, antes de liderarmos uma equipa ou alguém, convém que nos lideremos a nós próprios.
E isto começa, por exemplo, na nossa capacidade de gerirmos o nosso tempo, a nossa energia e a nossa atitude. E a partir daí, sim, quando nós tivermos esta estrutura consistente e as coisas organizadas nós próprios, as pessoas vão acabar por nos seguir. É um bocadinho também liderar, por exemplo, que eu acho que é a forma que funciona melhor que é justo. Se eu peço a alguém para fazer alguma coisa, convém que eu também já tenha passado por isso. E depois, gerar clareza e compromisso. Esta clareza e compromisso está muito relacionada com os objetivos. Eu aqui não vou entrar em detalhe, aliás, qualquer um destes slides dava para um módulo de formação. A ideia mesmo é só dar aqui algumas pinceladas, algumas noções. E lá está, criar este momento de reflexão. Não vou estar a desenvolver muito porque, lá está, temos pouco tempo. A ideia é ser mais conciso, o mais conciso possível. Então, por que transformar o nosso emprego num negócio? Eu vou pegar aqui no meu exemplo. Eu, quando vim para o imobiliário, comecei a trabalhar mais relacionado com a área do recrutamento. O que é que isto leva a que acontecesse na altura? Ok, eu tinha alguma flexibilidade, mais do que num trabalho, se calhar, das 9 às 5, mas ainda tinha de cumprir horários, tinha de seguir os objetivos que o broker da agência tinha. Havia ali limites, digamos, do que é que eu posso fazer ou como é que posso fazer, porque, ok, eu tenho margem aqui para aplicar determinadas coisas, mas ainda assim eu estou a trabalhar no plano de uma outra pessoa. Qual é que é a vantagem de nós termos o nosso próprio negócio? E também foi uma das razões porque, ok, eu acho que se calhar eu sendo agente imobiliário consigo ter aqui outra flexibilidade e ajustar mais o meu negócio àquilo que é a minha visão. Termos o nosso negócio faz com que tenhamos mais autonomia e com que isto esteja alinhado ao nosso propósito. Existe uma possibilidade de escalar o rendimento. Na altura, ok, existia aqui um rendimento base e algumas variáveis, mas o potencial de crescimento é muito inferior àquele que eu tenho hoje em dia com a atividade que desenvolvo e que depende basicamente só de mim, não é o mercado, não é as outras pessoas, depende do que é que eu faço diariamente. Tenho mais liberdade de tempo e decisão. Já sabemos que à partida ao tempo está correlacionado com os resultados que nós temos, mas muitas vezes não é uma questão de trabalharmos mais tempo, é a forma como nós somos produtivos durante o nosso tempo de atividade, no fundo. E depois eu consigo criar algo que seja meu e que tenha impacto e que lá está, esteja relacionado com aquilo que efetivamente eu quero fazer em termos do meu propósito e da minha visão. Está mais alinhado com quem é o Bruno, o que é que o Bruno pretende fazer. É um bocadinho esta a ideia. Ok. Como é que nós fazemos então esta transformação de um trabalho para um negócio? Como é que nós nos transformamos em líderes? Em minha perspectiva, há três pilares fundamentais. Lá está, a questão da mentalidade que o David referiu, para mim faz todo o sentido, porque a partir do momento que nós mudamos o modo como vemos, por exemplo, o nosso trabalho e deixamos de pensar como um colaborador e temos este espírito mais de empreendedor, mais de líder, isto vai fazer com que tudo se altere, quer aquilo que nós estamos a fazer, quer depois os nossos resultados. Há duas formas de olhar para isto, das duas uma. Ou temos um espírito de, ok, colaborador, em que esperamos, por exemplo, no caso do imobiliário, que as leads venham ter até nós, vamos seguir as instruções, o mercado há flutuações e então, pronto, a culpa do que acontece acaba por ser do mercado, ou então nós pegamos e temos a oportunidade de criar algo, criar oportunidades,
Com isso, podemos ajustar as estratégias e assumimos a responsabilidade pelos nossos resultados. O facto de nós estarmos a assumir a responsabilidade pelos nossos resultados dá-nos muito mais controle sobre aquilo que está a acontecer. Nunca vamos poder controlar tudo, mas é, é um facto que vamos conseguir controlar muito mais do que se tivermos uma postura mais reativa. Okay? A ideia aqui é ser proativo. Depois a questão da estratégia. A estratégia, ter uma estrutura, ter uma metodologia, procedimentos que vamos seguindo desde o momento em que, por exemplo, temos uma lead, ao momento em que depois é feita a escritura, depois ao pós-venda, ter tudo isto estruturado, passos simples que possamos seguir, ajuda a que consigamos estruturar o nosso negócio. E por final, a questão da liderança, que é importante? É desenvolver competências certas para nos liderarmos a nós, uma vez mais, mas também outras pessoas e ter resultados. Aqui, algo que para mim faz muito sentido, no fundo, quando falamos de liderança, não é mandar em outras pessoas, é inspirar essas pessoas. E é aquilo que a mim me agrada, ver essas pessoas também a crescer e a ter resultados. Porque eu de algum modo os consegui inspirar. E como é que eu os inspirei? É muito à base da confiança. Do exemplo que dei, já passei por aquilo, o que é que aconteceu, como é que eu faço, e vai um pouco por aí. Então, começando pela mentalidade. Que é importante nós mudarmos aqui o chip, o nosso mindset. Como eu dizia, sermos responsáveis pelos resultados. Esta questão de transformar o nosso emprego num negócio começa muito aqui no espaço entre as nossas orelhas, na nossa cabeça. Quando pensamos como colaboradores, nós vamos estar à espera de uma direção, digamos assim. No momento em que passamos a agir e a pensar como líderes, somos nós que criamos esta direção. É importante que sejamos mais focados em soluções do que no problema. Claro está que é importante perceber qual é que é o problema para perceber, ok, como é que eu vou agir sobre este problema, mas no momento em que identificamos o problema, já sabemos qual é o problema, esqueçam o problema, vamos a ver que soluções é que eu tenho agora para resolver este problema. Outra questão que é importante em termos de mentalidade seria pensar em valor. Como é que eu acrescento valor ao outro lado? Como é que eu crio valor nas relações com colegas, com clientes, nas nossas relações familiares? Serve para tudo, não é só pensar, ok, o que é que eu vou fazer ou como é que vou fazer, mas também como é que isto tem impacto, e convém que seja um impacto de forma positiva, do outro lado. É importante também aprendermos constantemente. No imobiliário, já toda a gente sabe que há uma série de coisas que estão sempre a mudar. Há tendências de mercado que mudam, há novas ferramentas que surgem, e se nós não acompanharmos esta evolução constante, vamos ficar para trás invariavelmente. E a ideia do aprender também, mais uma vez, fora do imobiliário, nós todos os dias podemos tirar algum do nosso tempo a aprender algo novo. Por exemplo, hoje em dia, a questão da inteligência artificial aparece relacionada com tudo e mais alguma coisa. Nós podemos aplicar isto ao imobiliário, mas podemos também aplicar à nossa vida como é que eu facilito determinadas coisas que eu faço no meu dia a dia. E é importante agirmos sem esperar que tudo esteja perfeito. A perfeição não vai existir, o momento perfeito nunca vai existir, e esta questão da perfeição é muito simples. Se nós estivermos à espera para agir, garantidamente há uma outra pessoa que vai estar a agir e ele aí já tem uma vantagem competitiva em relação a nós, isto falando no imobiliário. Por exemplo, se eu estiver à espera de ter as fotografias ideais e não começar a promover um brevemente do imóvel, começar já a falar aqui com alguns clientes que tenho em carteira, de repente eu estou a perder oportunidades.
E um outro colega que começou mais cedo que eu já leva uma vantagem. É claro isso, não é? Então, em termos de estratégia, o que é importante nós fazermos? Primeiro, é importante definirmos a nossa identidade. Quem é que nós somos como consultores, aquilo que nós representamos, para que tudo o que façamos também esteja alinhado com isto. Depois é importante nós identificarmos o nosso público-alvo. E isto porquê? Eu acho que algumas pessoas acabam por cair no erro de querer agradar a toda a gente ou tentar ser tudo para todos, no fundo. E eu acho que é importante nós, sim, nos conseguirmos adaptar, porque cada cliente é um cliente, tudo bem, mas sermos nós próprios, e não cairmos naquela tentação de fazer tudo para um público até que não é o nosso público-alvo. Nós vamos perder o foco no meio desta conversa toda, ok? Depois, em termos de estratégia, é importante, mais uma vez, nós termos processos, aquilo que eu dizia, desde o primeiro contacto até ao pós-venda, o que é que nós vamos fazer? Todos os passinhos, para que depois possamos seguir, no fundo, este plano. É importante também que investamos na nossa visibilidade. A questão da marca pessoal hoje em dia é importante. Redes sociais, mesmo sem investir absolutamente nada, de forma gratuita, conseguimos chegar a tantas pessoas. O marketing digital hoje em dia é tão importante. A questão do networking também, participar em eventos, mesmo nas próprias redes sociais, há tantos grupos que nós podemos participar e de repente interagir com algumas pessoas. Eu posso dizer que consigo várias angariações desta forma, precisamente com interação em grupos, com as pessoas que fazem parte desses grupos. Depois, é importante nós acompanharmos os números, os resultados, a questão daquilo que não é medido, não é gerido. Se nós não tivermos noção do que está a acontecer, também não vamos conseguir ajustar aquilo que estamos a fazer e com isto estamos a comprometer os nossos resultados. A ideia é, à medida que nós vamos fazendo algo, vamos medindo os números daquilo que estamos a fazer, por exemplo, o número de contactos, as conversões que fazemos, angariações, e ver aquilo que está a funcionar bem, aquilo que está a funcionar menos bem, ajustar, e isto é um processo basicamente para a vida toda. A melhoria é contínua, nunca vai estar perfeito, como eu dizia mais cedo. Nós vamos continuando a ajustar e a melhorar aquilo que estamos a fazer, o serviço que estamos a prestar, as ferramentas que usamos vão continuar a evoluir e nós temos de seguir, no fundo, esta tendência de constante ajuste e melhoria. Portanto, na prática, como eu dizia também antes, não é uma questão de nós passarmos mais tempo ou de nos esforçarmos mais a fazer algo, é trabalharmos de uma forma mais inteligente, no sentido de fazermos melhor, sermos mais produtivos. E como é que nós conseguimos isto? Através, por exemplo, da criação de processos simples. Por exemplo, nós temos uma nova angariação. Como é que nós fazemos de cada vez que surge uma angariação? Criar aqui o passo a passo. Desde o momento em que nós estamos a inserir aquela angariação no CRM, desde o momento em que vamos promover a angariação, como é que vamos promover, onde é que vamos promover, também dar feedback ao cliente daquilo que estamos a fazer e do que está a acontecer, dos clientes que chegam até nós, por exemplo. É também criarmos mensagens tipo para enviarmos, quer no WhatsApp ou no e-mail. A ideia é não estarmos a perder tempo com algo que possamos automatizar, por assim dizer, e ter aqui de uma forma mais rápida, fazer esta comunicação também quando são tarefas repetitivas. Por exemplo, também criar checklists, e estas checklists pode ser dos documentos,
para que tenhamos a certeza, ok, no momento da angariação temos todos os documentos que são necessários, no momento da escritura temos todos os documentos que são necessários, mas esta checklist funciona, por exemplo, para as visitas, o que é importante nós mencionarmos com este cliente. Funciona, no fundo, para tudo aquilo que nós queremos estruturar. Ter uma checklist é, no fundo, como um guião para que nós não nos percamos, e também o facto de nós termos padronizado este processo vai nos ajudar depois também a medir os resultados. Algo que é importante também nesta questão da nossa estratégia é delegarmos. É importante percebermos que delegar não é estarmos a perder o controle sobre algo, mas é uma forma de nós estarmos a multiplicar os nossos resultados. Há coisas que só nós é que podemos fazer ou que devemos sempre ter o cuidado de fazer, por exemplo. Ser nós a negociar com o cliente, criar relação com o cliente, fazer o fecho de negócio. Isto é algo que nós não vamos estar a delegar. Mas coisas relacionadas, por exemplo, com o marketing, com a edição de vídeos, de imagens, a gestão das redes sociais, a organização de determinados dados que nós temos ou de documentação. Se calhar isto aqui já conseguimos ter parceiros ou profissionais que nos ajudem. E depois a questão das parcerias. É importante termos parcerias não só com outros colegas, porque vamos conseguir, por exemplo, ter um portfólio de imóveis maior para apresentar a clientes, mas também com outros profissionais do setor imobiliário, que no fundo permitam que nós possamos oferecer ao cliente um serviço mais integrado e completo, por exemplo, parcerias com engenheiros, arquitetos, com notário, advogados, e por aí vai. Portanto, qual é que é o papel da liderança? Mais uma vez, é importante nós definirmos o caminho, aquilo que é a nossa visão, perceber exatamente como é que nos vamos liderar a nós mesmos para depois liderar uma outra pessoa. E sem esta visão, não há direção, as coisas não são claras, e torna-se mais desafiante sem saber o caminho, porque depois não vamos ter noção também do que fazer para lá chegar ou o que ajustar para lá chegar. A questão da disciplina e consistência, fala-se muito da motivação, mas a motivação acaba por ser o começo, depois vai depender muito mais do que é que fazemos todos os dias, vai depender muito mais do modo como estamos a fazer aquilo. Ah, é melhor nós fazermos menos, mas todos os dias, do que estar um dia e querer fazer tudo naquele dia, por exemplo. É mesmo uma questão de ser consistente. Até para o nosso mental é melhor trabalharmos desta forma do que depois estar a trabalhar no fracasso, porque um dia fazemos muito, no outro dia não fazemos nada, e isto vai acabar por interferir depois até com a motivação em si, mas com a parte da nossa mentalidade e o modo como abordamos as coisas. É importante dizer não, e isto dizer não é dizer não a clientes, dizer não a parceiros. Há clientes, se calhar, com os quais nós não queremos trabalhar por diversas razões, porque não cumprem determinados requisitos ou não estão ajustados à nossa estrutura de valores. É claro que eu sei que quem está a começar tem uma tendência de, ok, o que vier à rede é peixe, para usar a expressão mais popular, mas isto é um processo, e esta questão de dizer não parece muito simples, mas não é de todo. E dizer não não é só a outras pessoas, é dizer não a termos imensas tarefas a acontecer ao mesmo tempo, que só vão acabar por fazer com que a nossa atenção e foco se dispersem. E, por exemplo, também definir limites para manter um equilíbrio entre a nossa vida pessoal e profissional. Isto também é dizer não, ok, não vou trabalhar mais horas, por exemplo. É dizer não a uma série de coisas e aprender a fazer isto, mesmo que internamente nós próprios. E depois
lá está, o inspirar pelo exemplo que eu acho que faz toda a diferença na liderança. Se nós falarmos daquilo que já fazemos, daquilo que temos resultados, mais do que falar, mostrar mesmo às outras pessoas, mais facilmente elas vão confiar em nós, mais facilmente elas vão nos seguir. Mesmo no caso de clientes, quando nós usamos as redes sociais para comunicar, se nós fizermos isto de uma forma consistente e que acrescente valor, do outro lado também vão começar a confiar em nós e vão até vir a nós se precisarem de algo na venda ou compra de imóveis. Quais são os desafios? Eu já referi a questão do esperar pelo momento perfeito. Não existe um momento perfeito. Se nós ficarmos à espera, alguém vai fazer aquilo, vai ter a vantagem em relação a nós. E esta questão do momento perfeito, nós acabamos muitas vezes até sem perceber, mas subtilmente, usar como uma desculpa para não agir. E é muito aquela questão amanhã, amanhã, e o amanhã é sempre depois, e nunca começamos a fazer uma determinada ação que iria certamente potenciar o nosso negócio. O planeamento excessivo e a falta de ação, lá está. Caímos às vezes, o planeamento é essencial, certo? Mas depois, sem a ação, as coisas não vão acontecer, vão ficar só no papel. Permanecer na zona de conforto, claro que a zona de conforto é mais agradável. Estarmos a sair, a fazer algo que para nós é desconfortável, principalmente no início, pode ser complicado. Por exemplo, fazer vídeos. É uma coisa que muita gente tem dificuldade, se sente desconfortável. Mas se nós não começarmos a fazer os vídeos, nem que sejam vídeos pequenos, faço um vídeo hoje, um vídeo amanhã, nós nunca vamos melhorar. Mesma questão, por exemplo, inglês ou uma língua qualquer. Nós podemos até não estar confortáveis a falar, mas se nós não começarmos a falar, não vamos conseguir melhorar. A melhor forma de melhorar é fazendo. E isto, mais uma vez, é uma melhoria contínua que vai acontecendo ao longo do tempo. E depois, a falta de investimento em nós próprios. Há sempre coisas que estão a mudar, que estão a evoluir. É importante que tenhamos esta mentalidade de continuar a aprender e a investir em nós próprios, na nossa marca pessoal, em ferramentas que poupem tempo e elevem a nossa imagem. Portanto, em termos práticos, o que é que nós podemos fazer? Aquilo que eu sugeri inicialmente. Estamos numa sexta-feira, vamos rever a nossa semana. O que é que aconteceu durante esta semana em termos de resultados? O que é que nós tivemos a fazer? Isto remete-me muito para o plano semanal, que eu não vou desenvolver aqui, mas a ideia é olhar para aquilo que aconteceu esta semana e escolher um hábito para nós iniciarmos. E isto pode ser relacionado com o imobiliário, mas também pode ser relacionado com a nossa vida pessoal. Por exemplo, 10 minutos de leitura ou ler 3 páginas, 4 páginas de um livro. Ao fim de algum tempo, essas 4 páginas vão se transformar em vários livros ao final de um ano. É importante nós criarmos esta rotina e esta rotina, sendo repetida, ao final de algum tempo também se vai tornar um hábito e cada vez é mais fácil de nós implementarmos. Por exemplo, uma rotina de seguimento no imobiliário. Se eu definir um bloco de seguimento à segunda-feira, à tarde, isto vai potenciar o meu negócio. E à medida que eu for fazendo isto mais e mais, só me vai ajudar a atingir determinados resultados. Outra coisa que é importante, feedback. E eu aqui sugeria, por exemplo, pedir feedback a 3 pessoas. 3 pessoas diferentes em contextos diferentes, até. Pode ser um colega, um familiar, e um cliente. Para quê? Para que nós
tenhamos noção daquilo que estamos a fazer e possamos ajustar também. É importante este feedback de melhoria, porque às vezes nós não temos mesmo a noção, porque estamos tão envolvidos naquilo que estamos a fazer, que perdemos uma parte do processo. E se não houver alguém de fora que nos diga, ok, se calhar isto aqui estás a fazer bem, mas podes ajustar esta parte. Para nós é mais difícil de identificar estas questões sozinhos. E é por isso que também é importante termos alguém que nos acompanhe e não fazermos tudo nós próprios. Portanto, no fundo, o maior negócio que nós vamos construir somos nós próprios. Porque ao nos transformarmos num líder de nós, do nosso tempo, das nossas decisões, posteriormente de outras pessoas, aquilo que nós fazemos, por exemplo, no imobiliário, acaba por se tornar uma consequência, acaba por ser inevitável ter determinados resultados à medida que formos consistentes naquilo que estamos a fazer. Por isso a ideia é deixar uma marca. E basicamente é isto, de uma forma muito sucinta, tentar aqui tocar em alguns aspectos que acredito que sejam fundamentais e depois é mesmo uma questão de começar a pôr em prática. Ora, muito bem, E muito abro a bem, sessão para perguntas e comentários. muito bem. Eu já ia. Muito bem, muito obrigado, Bruno. Até pela disciplina do tempo e por conseguires passar aqui muita coisa em pouco tempo. Eu aprendi hoje duas coisas contigo. A primeira coisa que aprendi mais, lá está, que a gente relembra e que fez lembrar, tem a ver com o exemplo. De facto, nós quanto mais tempo temos nisto e quanto mais pessoas conhecemos e quanto mais pessoas nós queremos tocar e queremos ajudar, mais exemplares nós temos que ser, mais cuidadosos temos que ser com nós próprios, mais efetivos, porque nós, no fundo, eu me lembro de uma frase que aprendi aqui há uns anos, que é: ninguém faz aquilo que a gente diz para fazer, mas sim aquilo que a gente faz. E, portanto, se nós fizermos coisas boas, as outras pessoas vão duplicar e repetir coisas boas. Se nós fizermos coisas más, as pessoas vão duplicar e repetir coisas más. Isto é muito importante. E a outra é o feedback. Eu ouvia-te muitas vezes a falar do feedback, feedback, feedback. Para mim, o feedback era eu próprio, no fundo, escrever ou, ou saber um, a opinião das pessoas para o próximo passo. Vou falar com o cliente, ok, vou querer o seu feedback, gostou, não gostou, como é que não é. Mas esta história de que a gente deve ter regularmente um conjunto de pessoas para nos dar o seu feedback, a sua opinião sobre a nossa ação, sobre o nosso comportamento, a nossa visão, a nossa atitude, o nosso exemplo, epá, isto de facto hum, pode ser muito importante para o futuro. E portanto, olha, estas são as duas coisas que eu aprendi hoje. E portanto, muito, muito obrigado. Já agora, num minuto, nós estamos a trabalhar, até porque já há muito tempo, num passo, no fundo, aqui é Invictus, trabalha por passos, não é? Passo um, passo 2, passo 3. E eu passo 3, que tu és responsável, estiveste a trabalhar em muito tempo, é sobre criar uma fábrica de líder. Olha, hoje é o momento de perguntar o que é isso? Diz-me lá o que é que a gente vai lá fazer na fábrica, o que é que vamos produzir. A ideia está um bocadinho relacionada com o tema que eu trouxe hoje. É nós criarmos líderes e isto os líderes fazem-se. Não, não existe líderes logo à partida. Aliás, lá está. Ninguém nasce para ser líder, não é? Não, até porque mesmo quando nós pensamos, olhamos um bocadinho para trás e estamos na escola, é tudo formatado um bocadinho da mesma maneira, para fazer as coisas da mesma maneira, para pensar da mesma maneira, e
não com um espírito, digamos, empreendedor ou de líder. É mais no sentido, olha, faz isto desta forma, segue esta instrução, por isso é um bocadinho contraciclo depois de nós desmontarmos isto e efetivamente nos tornarmos líderes. Mas a ideia de tornar líderes, primeiro, parte muito daquilo que nós fazemos connosco próprios e criarmos uma estrutura e plano que nos permita desenvolver o nosso negócio. E depois lá está, a partir do momento em que nós pegamos naquilo que estamos a fazer e mostramos aos outros, aí já vamos liderar, por exemplo. E a ideia é nós fazermos estes líderes, é ajudarmos a dar ferramentas, a perceber quais os passos a tomar para estruturar aquilo que estamos a fazer e depois isto ser replicável também para outras pessoas, até porque hoje, vamos imaginar, eu sou líder, ajudo uma outra pessoa a perceber como determinadas coisas funcionam, eles começam a seguir, eles próprios tornam-se líderes, passam isto para uma outra pessoa e acaba por ser aqui um efeito de bola de neve. E é também um pouco o objetivo da fábrica de líderes. É nós multiplicarmos os líderes porque faz falta, hoje em dia, no mundo, termos líderes. Bem, então, olha, para quem nos vai ouvir e está a ouvir, fiquem atentos porque brevemente temos aí uma fábrica a abrir e a começar a funcionar para criar líderes para o setor imobiliário, e não só, mas essencialmente para o setor imobiliário, que muito precisa de profissionalização e de gente com muita visão e muita capacidade de ajudar muita gente a criar um verdadeiro exército aqui no setor para, para desenvolvermos o trabalho e criar o valor que este setor merece. Muito bem, muito obrigado. Vou passar aqui a palavra então só aqui, à Carla, vou desafiá-la para ela fazer um breve comentário do que aconteceu aqui e a seguir nem sabe o que é que vai acontecer. Ora bem, estava aqui, que entretanto alguém me ligou. É assim, eu gosto sempre das palestras, por assim dizer, do Bruno. Acho que são sempre formas de nos relembrar, porque eu acho que nós, no dia a dia, com a imensidão de tarefas que temos que fazer, muitas delas rotineiras, acabamos sempre por nos esquecer um bocadinho do essencial. E nesse sentido, eu acho que é sempre bom relembrar-nos, é sempre bom voltar aqui à base, por assim dizer. E nesse sentido, acho que o Bruno é excelente nesta forma de transmitir a mensagem e de alguma forma nos fazer, ok, voltar a pensar. E pronto. Muito Acho bem, que é isto. muito bem. Pronto, e rapidamente, porque temos que terminar, o que é que vai acontecer? Sabe que eu que sou muito imprevisível, eu não falo com ninguém, mas tenho abuso da confiança e, portanto, o desafio é que a Carla prepare o próximo tema. Portanto, na próxima sessão, vamos ter aqui a Carla Fernandes como nossa mentora também e que com certeza que vai nos trazer um tema também que nos vai fazer olhar para dentro para depois as coisas verem-se para fora e nós fecharmos o ano aí com os objetivos todos cumpridos. Portanto, Carla, Daqui a 15 dias, pronto, mas ainda não vou exatamente, desvendar o tema. exatamente. Portanto, já podemos contar consigo, esperamos por si, até à próxima oportunidade e, portanto, da nossa parte é tudo. O nosso contributo é melhorarmos o relacionamento e melhorarmos o desempenho e ajudarmos a melhorar o nosso desempenho primeiro e o dos outros também. E, portanto, quem quiser se juntar a nós cá estamos de 15 a 15 dias e estaremos por cá. Até à próxima oportunidade. Obrigado a todos por ter se inscrito, por ter participado e também por nos ouvir quinzenalmente. Um abraço e bom fim de semana para todos. Até à próxima. Obrigado e até à próxima.